Boa tarde, mulherada! Estamos ao vivo para mais uma live da nossa maratona de lives do Papo de Batom. Eu sou a Gabi Abaracon, eu sou hipnoterapeuta, decodificadora mente-corpo, mentora de autoconhecimento e também apresentadora do nosso Maravigol de Papo de Batom. E hoje a gente tá aqui para nossa live Maravigold, que a gente vai conversar com a Jacqueline Tolentino, que é contadora, e a gente vai papear sobre as dificuldades de empreender. Ela vai compartilhar com a gente, já tá aí, ela vai compartilhar com a gente a experiência dela aí como contadora, e a gente vai papear um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante da gente esclarecer, porque tem cada vez mais mulheres empreendendo, então a gente precisa estar preparada para isso, né? Então vamos chamar a Jacle para conversar com a gente. Vamos ver aí carregando, Jaque entrando. Hello! Boa tarde! Tudo bem, você? Joia, tá me ouvindo bem aí? Agora tô. Ah, Muito bem. Vou deixar fixado aqui nosso tema de hoje. Seja muito bem-vinda, Jacle. E, gente, estou falando certo, tá? Não tô doida, não. É Jacle mesmo. é isso mesmo, é Jacqueline. Todo mundo fala errado, o povo escreve errado, mas tudo bem. É, Pode chamar de não Jacqueline, tem problema, né? Isso é o de menos, né, Jacle? O que importa é o mulherão que tá aí, que vai conversar com a gente. com certeza. Muito bem. E Jacle, vamos esperar um pouquinho. O Instagram vai estar avisando aí pro pessoal, né, que a gente está ao vivo. Mas enquanto a gente espera um pouquinho o pessoal ir chegando, eu já comentei o que você faz e sobre o que a gente vai conversar. Mas como o Instagram ele chama o pessoal do Papo de Batom e o pessoal do seu perfil também, tem pessoas que ainda não te conhecem. Então eu queria que você se apresentasse pra gente, comentasse um pouquinho de como que foi a tua história aí na contabilidade e tudo mais, pra gente depois entrar mesmo no assunto que eu sei que você preparou muita coisa boa pra gente. Tá bom, então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Jacqueline, eu sou contadora. Já atuo no mercado como contadora há mais de 15 anos, certo? E assim, Essa cara aí, 15 anos, você me ajuda, hein, Brasil? Que formal que você dorme, Jacle? Que a formal é esse? carinha é só carinha de nova. Mas já tá bem Ama. já. Então, assim, já tem mais de 15 anos que eu atuo com contabilidade, certo? Então, assim, para mim começar a atuar na área de contabilidade foi meio desafiador para mim, porque era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, sabe? E assim, eu Ó, entrei no curso por gostar muito de números e achar que era um curso da área de exatas, entendeu? Só que quando eu entrei só no que curso, não. o curso não é exatas, é humanos. Exatamente. Mas eu acabei me apaixonando pela contabilidade, por tudo que ela me proporciona em termos de conhecimento para me empreender, que é o que a gente vai falar aqui hoje das dificuldades que todo mundo tem. Porque ser Exatamente. contador não é nada fácil. Todo mundo tem aquela visão que o contador é só aquela pessoa que vai ali, emite a guia e pronto. Mas não é bem isso, não. O serviço de contabilidade vai muito além disso. Muito além mesmo. Exatamente. E ó, desculpa te interromper, Jacle, mas já dando um spoiler, em breve o nosso programa da TV volta e nós já temos uma entrevista Maravigold gravada com essa contadora musa aí, que vai pro ar quando a gente voltar pra TV. Então já fiquem de olho que tem mais conteúdo com ela aí que vai ao ar no nosso programa, além desse bate-papo que a gente vai fazer hoje. E realmente, Jaque, a contabilidade, né, até por um pouco que a gente já conversou, é muito mais do que a gente imagina. E você também é uma empreendedora, né, mulher? Com certeza. É porque eu acho que a maior dificuldade, eu já vou começar a falar já das dificuldades. Já me usei Isso. como exemplo. Acho que a maior dificuldade hoje que as pessoas encontram para poder começar a empreender é sair da função de funcionário. Porque, assim, normalmente quando você é funcionário, todo final de mês, você trabalhando como se diz, dedicando muito ou não, você conta com aquele salário no final do mês. E já na vida de Verdade. empreendedor,
empreendedor não funciona assim. Você não tem nada garantido. Então, assim, muitas pessoas têm muito medo de começar a empreender exatamente por esse motivo, porque é desafiador, é algo que você não tem como prever o que pode acontecer ou não, mas você tem que estar disposto. E empreender é para poucas pessoas. Na verdade, Exatamente. a veia, essa vontade, esse desejo de empreender. Porque se você não tiver, não adianta. Você vai começar um negócio e logo você vai já ficar desmotivado porque não tá dando certo e já vai largar de mão. Porque eu já E vivi. Jaque, não tem faculdade para empreender, né, mulher? Não tem. A gente desperta essa vontade, a gente começa a ver as possibilidades, mas não tem nada que fale assim, olha, para empreender você precisa de X, Y, Z. Não, é do tipo assim, Não, se uma vira. mágica, né? Na verdade é isso. Não existe uma fórmula mágica. Mas eu costumo dizer o seguinte: se você quer empreender, se você tem esse desejo, primeira coisa você tem que saber o que você realmente gosta de fazer. Porque para empreender, você tem que empreender naquilo que você gosta e não naquilo que você acha que vai dar dinheiro. Porque às vezes as pessoas vão empreender pelo dinheiro e acaba não dando certo. E aí vem aquela Não frustração. é sustentável, né, Jaque? Não. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, que empreender não é você pensar no dinheiro, é você fazer aquilo que você realmente gosta de fazer. Porque quando você começa a fazer algo que você gosta, é consequência o dinheiro. O dinheiro, ele É vai vir. verdade. Porque você está fazendo com prazer e vai fazer muito bem feito. E Entendeu? sabe uma coisa que me lembrou isso? Ah, Que a gente escuta, que eu escuto, que pra mim fez muito sentido. Quando você corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre de você. é Na hora que verdade. você para de correr atrás dele, ele que vem atrás de você. É verdade. E nessa questão de empreender, realmente tem muitas pessoas que empreendem pensando só no dinheiro. Não que a gente não tenha que pensar no dinheiro, né, mulherada? A gente tem que pensar no dinheiro, óbvio. Ele que mantém a nossa vida, ele que paga nossas contas, ele que bota comida na nossa mesa. Mas ele não pode ser o único motivador. Não mesmo. Porque a gente não sustenta. Senão, eu acho que essa é uma das dificuldades que o pessoal tem, né? Porque É, começa a empreender em alguma coisa que não faz tanto sentido, e logo no primeiro obstáculo, será que você vai ter gás para passar por esse obstáculo se você não gostar tanto do que você está fazendo? E aí é, tem autoconhecimento, né? exatamente. Porque assim, quando você começa a fazer aquilo que você realmente gosta, fica fácil. Porque assim, você não vai sentir que está trabalhando, você não vai sentir que está fazendo esforço. Quer dizer, é uma coisa que você faz por prazer. E acaba que quando você faz algo que você gosta muito, não se torna nem que é um trabalho, vamos dizer assim. Faz parte da sua Verdade. rotina. Você não vê o dia passar fazendo aquilo. E aí é que eu costumo dizer, então para você começar a empreender, você tem que pensar nisso primeiro. Eu vou empreender em quê? E não uma coisa que dá dinheiro, mas sim uma coisa que eu gosto de fazer. Porque isso. Legal, sensacional. Então, assim, uma das dificuldades é essa. A galera tem muita dificuldade de abrir mão também ali da zona de conforto, né? Tá ali trabalhando assalariado, todo mês Aquele negócio, né? Vou trocar o certo pelo duvidoso? exatamente. Hum, Você tem que ter muito gás para poder empreender, você tem que ter muita força de vontade, porque não é fácil. Quando a gente começa a pensar em toda a estrutura que você precisa para poder começar a abrir um negócio, aí você começa, se você não tiver disposto a abrir mão de muitas coisas e dedicar para aquilo, o resultado não vai vir. E uma coisa que é acontece muito. Ah, todo mundo fala, ah, a carga tributária do nosso país é muito grande. Como é que eu vou empreender dessa forma, começar um negócio? Sim, eu concordo, mas se você começar e começar a fazer um planejamento de tudo, isso vai ser só um detalhe no seu negócio. Porque quando você faz aquilo que eu acabei de falar, que você faz aquilo que você gosta de verdade, os obstáculos eles vão sendo superados naturalmente. Não tem dificuldade, entendeu? Para poder E Jaque, pensando nessa questão aí, né, que tem muita coisa, muitos tributos, muitas coisas, é muita burocracia também, né? E a gente não tá preparado para isso. é como você disse, não existe uma faculdade para ser empreendedor, certo? E por esse motivo, o que é uma das coisas que todo mundo tem dificuldade? É a inexperiência. É não entender como que funciona o processo, é não entender como que funciona o negócio. Porque assim, não é simplesmente falar assim, eu vou vender algo. Por trás É, da venda, existe toda uma particularidade que precisa acontecer. Você precisa ter processos para você entregar esse produto para as pessoas. Você precisa entender de logística.
Você precisa entender de como que você vai ofertar esse produto na internet, por exemplo, se você for empreendedor online, como que você vai fazer para ofertar esse produto para a galera. Então, assim, não é simplesmente falar assim, vou vender algo. É preciso ter É, muita dedicação e estudar, que é o principal. Porque, assim, que total. começa a empreender e começa a estudar, buscar conhecimento que você não tem através de outras pessoas, fica mais fácil. Uma das coisas que, assim, Total. você, a gente é mentorada do Joel, por que, que a gente foi buscar a ajuda dele? Por quê? Porque ele já passou por muitas Ele é experiente. situações, exatamente. E é esse o detalhe que faz toda a diferença. Para quando você começa a empreender. Se você não tem experiência, você tem que buscar conhecimento com pessoas que têm experiência, com pessoas que já viveram aquela situação. E como que você faz isso? Procurando um mentor, procurando algum Verdade. especialista em negócios, procura estudando, assistindo vídeos, buscando. A internet hoje ela oferece muitas coisas, muito conhecimento. Foi isso que me veio na cabeça agora, Jaque, você falando. Porque as pessoas às vezes falam assim: ah, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para pagar um mentor ou para pagar um curso. Gente, na internet tem um mundo de conteúdo de graça. Um mundo. Basta você querer. Se Sim. você quiser. Meu filho, o céu, nem o céu é limite. Você consegue pegar tudo na internet. Tudo. O detalhe é que assim, as pessoas, elas têm preguiça, a verdade é essa. E para quem é Uhum. preguiçoso, realmente vai ser difícil acontecer as coisas. Se você não tiver preguiça, é o que você acabou de falar. A internet, ela oferece tudo, todo passo a passo. É só você começar a buscar, só que assim, tem que fazer um filtro daquilo que você precisa para o seu negócio. Eu não sei que área que você vai empreender, mas dependendo da área, você vai estudar aquilo ali. Procura pessoas que foram bem-sucedidas fazendo isso que você quer fazer, porque aí vai ser um espelho para você e vai ficar bem mais fácil você direcionar o seu negócio daí para frente. Então, Com assim, certeza. empreender não é fácil, mas se você quiser, tem muitas coisas e muitas formas de você buscar ajuda para o seu negócio acontecer. Não é fácil, mas é possível, né, Jaque? E é muito possível. Tantas pessoas aí que têm sucesso, que a gente pode se inspirar. E tudo na vida, né, Brasil, que a gente vai fazer. Tudo vai ter dificuldade, tudo vai ter obstáculo. Basta você escolher. Você vai olhar para o obstáculo e ficar, nossa, você é tão grande. Ai, mas será que eu consigo? Ah, não, melhor eu ficar aqui mesmo. Ou você vai pegar e você vai buscar ferramentas para lidar com aquilo, Com né? A certeza. gente sempre tem escolha. E na vida, cara, me diz, que vida aí que não vai ter nenhum obstáculo, que não vai ter nenhuma dificuldade? E que eu, particularmente, eu já mudei. Eu não coloco como dificuldade, eu coloco como desafio. Eu Sim. falo, Acho que é um esse é o, desafio. acho que esse é o principal ponto, ô, Gabi. Que, tipo assim, as pessoas, quando elas se deparam com uma dificuldade na frente, ao invés de enfrentar, elas desistem. Então, assim, Exatamente. você entender que pelo menos eu acho que o principal ponto é estar decidido a empreender. Se você decidiu que não quer mais ser empregado, que quer abrir o seu negócio e que você quer de qualquer forma isso para a sua vida, basta você colocar como se diz, como seta isso para você. Não tem como voltar atrás, como plano A, vamos dizer assim. Não existe plano É. B, só o plano A. Então vamos lá. Eu quero empreender, Ai, eu quero o meu negócio e não vai ter nada nem ninguém que vai me fazer desistir disso. E aí você concentra todas as suas energias, começa a buscar conhecimento com pessoas que já viveram aquilo que você precisa saber, certo? Estuda bastante, porque isso é fundamental para você empreender. E entenda todos os gastos que você vai ter, todos os custos do seu negócio. Faz uma planilha, gente, uma planilha. Eu, inclusive, publiquei no meu Instagram uma planilha bem simplesinha, sabe? De você controlar gastos. É aquilo ali que também você tem que fazer quando bom, você começar a empreender. Faz uma planilha de todos os custos que você tem para começar o seu negócio, que vai ter ao longo dele. E aí você traça um objetivo. Não, para mim poder manter o meu negócio, eu preciso ter uma renda sei lá, de R$ 1.000 por mês. E aí você vai correr atrás de ganhar esses R$ 1.000. E aí no outro mês você vai. exatamente. E assim você vai conseguindo empreender. Mas não pode Total. ir. Porque se você começar e no primeiro problema que aparecer, você já largar de mão, aí não tem como, né? Aí realmente não vai dar certo. E outra coisa, duas coisas que me vieram na cabeça enquanto estava falando. Não sei se a Tamir está aí ainda, mas ela estava aí na live. Semana passada a gente fez uma live com ela e ela falou um negócio que eu adorei quando eu ouvi ela falando, porque eu não tinha escutado ainda.
e eu até postei aqui no Papo de Batom, que é o seu plano B tem que ser fazer o plano A dar certo. Então, não tem plano B, Não tem plano. sabe? Se tiver plano B, o plano B é fazer o A dar certo. Então, taca-lhe pau, Marcos, e faz esse plano dar certo. E outra coisa que você falou, Jaque, né? Eu trabalho com essa questão do funcionamento da nossa mente, do nosso comportamento, né? De autoconhecimento. E são coisas que são muito importantes. A gente tem um motivo claro, porque a gente tendo um motivo claro, a gente tendo certeza, na hora que aparecer um obstáculo, a gente lembra do porquê que a gente está fazendo, ou que nem o Joel fala, né? Do porquê a gente está fazendo. E aí a gente tem energia de sei lá de onde que brota para continuar. É a E âncora, né? A gente costuma dizer isso que é uma coisa, é a sua âncora, né? Vamos dizer assim, para você. exatamente, a gente tem que ter isso, a gente tem que ter isso muito claro. Porque a gente tendo isso muito claro, fica mais fácil. É óbvio, vão ter momentos super desafiadores que você vai pensar em desistir, mas logo que você pensar em desistir, você já vai ter essa âncora, que nem a Jaque falou, a gente vai ter essa âncora de lembrar de por que que eu tô fazendo isso, por que que eu comecei, por quem que eu tô fazendo, é por mim, é pelos meus filhos. Eu falo, né? Eu uso, eu não sou mãe ainda. Mas eu uso que é pelos filhos que eu vou ter, porque eu quero ter. Então eu falo, se eu ficar de bobeira, eu vou dar a vida que eu quero para os meus filhos? Não vou, então eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer as coisas. Então para mim funciona. Você tem que se conhecer, se entender, para você também encontrar quais são os seus reais motivos, porque para empreender, Brasil, é super desafiador. Não vai ser um obstáculo que vai aparecer, não, vão ser vários. E às Tá? vezes o teu obstáculo vai ser a sua própria cabeça. A sua própria cabeça. A sua mente, lembra sempre, né? A tua mente não é você, mas ela vai ficar mentindo para você várias coisas e você quase vai acreditar. E se você não tiver claro o teu motivo, se você não tiver determinada, decidida, que nem a Jaque falou, e você parar no primeiro desafio, no primeiro obstáculo, você vai mostrar para tua mente de que ela tá fazendo um bom trabalho. E aí ela vai continuar fazendo. E você não vai fazer mais nada. Então a gente não pode condicionar a nossa mente que no primeiro obstáculo eu paro. Não, é no primeiro obstáculo eu fico mais forte. Eu continuo, eu crio ainda mais força e continuo. E isso é muito importante na hora da gente empreender. Com certeza. É assim, empreender tem uma série de coisas que às vezes as pessoas desistem por esses motivos. Uma delas, por exemplo, é a questão de encontrar pessoas para trabalhar no seu negócio, que é a parte de contar. Super desafiador. Isso é muito difícil porque você tem que aprender a delegar. E você, quando você começa o seu negócio, você tem essa dificuldade. Pelo menos eu falo por mim mesma. Eu tenho essa dificuldade de passar para as pessoas o que eu preciso que elas façam. E, tipo assim, de confiar. Porque como se diz, a gente tem sempre daquele ditado. Se você quer bem feito, faça você mesmo. Mas tem que quebrar isso quando você começa a empreender. Porque Não, quebra isso daí, gente, senão você tá lascada. porque você só tem 24 horas no dia para você trabalhar. E nem por isso você trabalha 24 horas. Porque a gente precisa descansar, a gente precisa dormir, precisa se alimentar. Então a gente não consegue trabalhar 24 horas. Então você precisa de ter mais pessoas para o seu negócio crescer, senão ele vai ficar estagnado. Se você não tiver pessoas para você delegar, para poder. A gente costuma dizer assim: para o negócio crescer, você tem que comprar horas de outras pessoas, certo? Verdade. Então, assim, para o seu negócio crescer e você conseguir se tornar uma grande empresária e o seu negócio criar uma certa visibilidade, não adianta que sozinho você não vai conseguir. Então, você precisa de encontrar pessoas e confiar nelas também para poder elas estarem fazendo todo esse processo para você, te ajudando no seu empreendimento, certo? Você está investindo num Total. negócio, você está começando um processo, então você precisa de pessoas capacitadas para te auxiliar. E aí é que vem a dificuldade. Meu Deus, eu vou começar um negócio, mas eu preciso contratar um funcionário. Aí vai ter folha de pagamento, aí vai ter custo. Aí eu vou ter que pagar um contador, que aí é onde entra o problema. Que muitas pessoas falam assim que é o mal necessário, né? A contabilidade, mas não é, tá, gente? Não é, gente. Vai ter que pagar um contador e aí vai ter mais custo. Meu Deus, eu já vou desistir logo de cara, sabe? Quando você começa a pensar, mas só que você não tem que pensar nisso. Você tem que pensar que você colocando mais uma pessoa, você vai conseguir produzir muito mais. O seu negócio, Exatamente. você vai aumentar a sua produção. E aumentando a sua produção, automaticamente você vai faturar mais. Então, se não tem que ser Exato. um problema isso. Tem que ser um motivador para você. Sem contar que Tem que você mudar o pensamento, né? sem contar que você vai estar ajudando outra pessoa que precisa de um trabalho, entendeu? Então, assim, acho que é desafiador? É.
mas tudo depende de você. Se você quer Com empreender, certeza. esses detalhes que vão ter ao longo do processo são meros detalhes. Você tem que estar focado e setado. Não, eu quero ter o meu negócio, eu quero ganhar dinheiro com o meu negócio. Eu não quero mais. Foi isso que eu fiz na minha vida. Porque assim, como eu trabalhei o tempo todo para outros escritórios, o que eu entendi? Primeira coisa, eu comecei, aprendi todos os processos, porque não adianta nada você saber só uma coisa. Porque, por exemplo, na minha área, que é a contabilidade, existe várias contabilidades. Existe a contabilidade fiscal, a contabilidade que é a contabilidade que você faz os registros das movimentações. Existe a contabilidade de departamento pessoal. Então, assim, nos escritórios, isso é tudo dividido. O que eu fiz? Eu aprendi todas as áreas para poder abrir meu negócio. Porque eu sempre tive na minha veia que eu queria ser empreendedora, que não queria trabalhar para ninguém, queria trabalhar para mim mesma. Poder fazer meus horários, poder ter a minha liberdade de tempo, liberdade que eu Sim. acho que essa é a melhor de todas, né? Você poder se organizar. Você trabalha na hora que você pode trabalhar, entendeu? Que você quer, na É. verdade, tá tendo o seu negócio. Apesar que a gente trabalha toda hora, né? Vamos dizer, 24 horas por dia a gente trabalhando aqui. Quando a gente Tem for até que se policiar, né? exatamente. Porque quando você tem o seu negócio, você não quer deixar, tipo, ah, não, preciso resolver isso aqui agora. Eu não vou deixar para amanhã. Eu resolvo naquela hora, sabe? Eu, pelo menos, sou assim, eu não consigo. Às vezes, quando eu tenho algumas coisas para fazer, que eu poderia me. Como diz, não, amanhã eu resolvo isso. Não, eu não deixo, eu prefiro resolver, entendeu? Acaba que você tem que se limitar, às vezes, quando você está sendo empreendedor, para não É. ficar sobrecarregado e, no final das contas, acabar surtando, né? Eu justamente eu tenho essa questão, essa dificuldade, né, do delegar, né? Eu também passo por ela. E é realmente desafiador, ainda mais dependendo da tua personalidade, né? Do teu jeito, das tuas características, porque tem gente que adora delegar, né? Que acha maravilhoso, que tem super facilidade. Queria ser essa pessoa, estou me treinando para isso, porque não sou. É difícil. Mas para você conseguir realmente, que nem a Jaque falou, para você conseguir aumentar, para você conseguir escalar, você precisa de ajuda. Não tem como, né? A gente tem que conseguir alguns braços para a gente dar conta de tudo. E é muito, muito engraçado, cara, pensar nessas coisas, porque são vários desafios e várias coisas que a gente vai se identificando, Com né? E se tiver aí, ó, comentem, mandem dúvidas para Jaque também, quem tiver. Fica à vontade pra gente, para interagir com a gente aí, que tem gente que já mandou palminha, já mandou algumas coisas, mas se tiver pergunta, aproveita e manda aí. Podem Hã? perguntar, estou aberta aqui para responder. E é por aí. É isso aí. E Jaque, você falou dessa questão da contabilidade, que as pessoas acham que é um mal necessário. Por que que as pessoas acreditam nisso? O que que você... Ah, tá recarregando a Jaque aqui pra mim. Peraí. Vamos ver se volta. Tá carregando para vocês também, gente? Me confirma. Voltou. Voltou. Tava te carregando A aqui para minha mim. ó, Acontece. habilidade, eu acho que as pessoas têm que quebrar essa visão que tem, essa percepção. Porque, assim, hoje em dia, todos os contadores que você for ouvir, os empresários vão falar mal. São poucos empresários que não falam mal de contador. Poucos. Sério? Sério. Por quê? Porque, assim, o que acontece? Existe toda uma burocracia para você conseguir fazer certas coisas que o empresário às vezes não entende. Por exemplo, eu quero isso aqui em pronto e comando agora. Só que assim, às vezes tem coisas que eu não consigo te passar na mesma hora. Eu preciso Tem de. coisas que não são viáveis, né? Não estão na minha mão. Eu dependo de uma Receita Federal, eu dependo de uma caixa, eu dependo de um órgão para poder conseguir determinadas informações para estar repassando. Então, isso acaba que muitos empresários não entendem. E aí fica naquela coisa, tipo assim, é porque o contador é enrolado. Mas não é que o contador é enrolado. É que existem prazos para certas coisas, entendeu? Só que muita gente não consegue ver assim. E aí acaba culpando o contador por muitas coisas que dão errado também na empresa. E eu vou falar de situações que eu vivo com alguns clientes meus. Por exemplo, eu Uhum. explico para ele os processos, certo? Eu falo, olha, você tem que emitir nota de tudo que você faz, você tem que fazer, no final do mês, você tem que me passar essas informações, tem que me passar o extrato bancário. Só que aí chega no final do mês, o cliente às vezes não emite as notas,
certo? Não faz a parte dele, né? A parte dele, e aí o que que acontece? Eu vou lá, falo uma vez, falo duas, mas aí não continua ainda fazendo as mesmas coisas erradas. E aí acaba que quando aparece uma fiscalização e autua a empresa, quem é o ruim da história? É o O contador. contador. Mas não é o contador, entende? É porque às vezes a Claro gente que não. orienta os clientes, eu passo muito por isso com alguns clientes meus, que a gente orienta, a gente passa o processo que tem que ser feito, só que eles não seguem o processo, entendeu? Eles fazem do jeito que eles acham que tem que ser feito. Não, eu não quero pagar tanto imposto. Faz uma guia de imposto menor. E aí, como é que você faz? E aí? Não, não, o imposto correto é esse. Não, Jaqueline, eu não vou pagar isso. Como é que você vai fazer? O cliente que decide. Então, como se diz, eu vou lá, Ué, gente. só que eu já deixo bem claro, olha, se tiver uma autuação, uma fiscalização aqui, você é totalmente responsável pela multa que vai ocorrer, porque eu estou te explicando o processo correto. E aqui e você está querendo fazer, né? Gente. Só que assim, isso acontece muito. É igual questão de funcionário mesmo, questão de registro de funcionário. Tem muitos que não registram funcionários, deixam eles trabalhando lá o Léo, entendeu? E aí chega uma fiscalização ou depois o funcionário acontece alguma coisa, eles decidem despedir a pessoa entra na justiça. E aí elas requer todos os direitos dela. E aí? Aí às vezes o que é barato no momento acaba Sai custando caro, muito mais caro, muito mais mesmo. Porque assim, é por vacilo gente. mesmo, por o que o contador está passando, entendeu? É uma dificuldade muito grande que Gente. muitos empresários têm de entender. Só que aí eles colocam tipo na cabeça que o contador é um mal necessário, entendeu? Só que não, uma empresa ela pode entrar em falência se o contador não fizer as coisas que precisam Não, ser. gente. E as pessoas, é do tipo assim, tem pessoas que precisam de contador e pessoas que não precisam, né? Depende do empreendimento que ela tá fazendo. Na Mas, verdade, toda empresa precisa de contador. A única que não tem exigência hoje é o microempreendedor individual, certo? Mas isso. ainda acho, Não deixa de ser uma empreendedora, mas não precisa necessariamente de um contador, né? Mas precisa das orientações. sim, exatamente isso que eu ia falar. Embora seja um microempreendedor individual, seja uma pessoa que está começando um negócio agora que está pequeno, mesmo sendo pequeno, eu acredito que precisa sim de um contador. Não dá para você começar um negócio, porque assim as pessoas têm muitas dúvidas e às vezes ela faz coisa errada por não ter conhecimento específico daquilo. Isso é uma puta dificuldade, né, de quem quer empreender. E tem que procurar ajuda, gente. É um investimento, não é gasto, é investimento. Por quê? Que nem aí, ó, acho que é Rafael, provavelmente, né, Rafa? Ele colocou: a verdade é que o imposto no Brasil leva cerca de 20% do lucro do empresário. É complicado. Realmente é muito complicado, deveria ser menos. Mas é Mas melhor você pagar 20% do que depois tu perder muito mais. exatamente, esse é o meu problema. Olha só, existem formas de você fazer a contabilidade certa, sem ter tantos prejuízos pro empresário. Que é, Uhum. que é tipo assim, como se diz, o que é de imposto correto, não adianta querer você querer burlar. Porque a Receita ela tá antenada em tudo. Por exemplo, hoje em dia existe o processo de nota fiscal eletrônica, certo? Então, assim, quando você compra qualquer coisa, e você coloca o seu CPF lá, a Receita já está sabendo, certo? E a empresa também já comunicou aquela venda. Então, por exemplo, se eu vendi 100 mil, emiti 100 mil reais de nota, como é que eu vou declarar menos que isso? Me fala. Tem Porque como. sabe que você vendeu, entendeu? A Receita já tem consciência. Aí a galera usa o seguinte: ah, não, mas eu só passei o cartão de crédito. Eu Ué, expliquei. gente, é tudo registrado, né? Sim, esse é o grande problema. Os empresários acham que porque só passou na maquininha e não emitiu a nota, a Receita não está sabendo. Gente, existe Ah, meu filho, o Leão tá muito vida louca de antenado em tudo, vocês não têm as noção. empresas de cartão de crédito transmitem todo mês uma declaração para a Receita, que é uma obrigação acessória que ela tem. Então, todo mês eles mandam as informações dos clientes para a Receita. Então, como que a Receita não está sabendo? Certo? Gente, as pessoas precisam urgente de clareza sobre isso. E mulherada aí que vai começar a empreender ou que já está empreendendo,
e não está fazendo as coisas direito, que eu confesso que tem coisa também que eu não sei, eu estou aprendendo, vamos aprender, Sim, né? Porque eu tô sempre procurando informação, porque eu sempre falo isso, eu falo, cara, eu quero estar com tudo direitinho, porque eu não quero que bata uma fiscalização e dê problema. acho que é o Não melhor. quero, cara. Às vezes o barato sai caro, né? Às vezes, Exatamente. economiza Não. agora, economiza agora, talvez lá na frente pode fechar seu negócio. Ah, é Entende? aquele negócio que a gente fala, né? Economia porca. É, Não, não vale. Então, mulherada, vamos nos atentar a todos esses detalhes e até os que não der para conversar aqui hoje, né? Mas pesquisem, sabe? isso, Procurem informação sempre. Eu que nem eu viro e mexo, eu fico viajando no mundo Google pesquisando coisas. isso é importante. Porque às vezes, diga. Isso é importante, porque assim, a legislação ela muda constantemente. Então, você tem que estar sempre antenado Exatamente. com a informação. É, isso, esse é o maior trabalho do contador hoje, porque o contador ele tem que estar muito atualizado. Igual teve aí as medidas que surgiram com essa questão da pandemia, sabe? Que foi a questão Aham. a gente teve que ficar o tempo inteiro estudando. Foram mais de 30 medidas que surgiram depois, entendeu? Medidas provisórias. Então, assim, mudou-se a forma, por exemplo, não existia suspensão de contrato. Não era legal É isso. novo, né? E é algo novo. E aí a galera, tipo assim, e tem muitos empresários que ainda não sabem como que tem que pode, se pode fazer, como que faz. Tem muita gente que ainda tem essa dificuldade, entendeu? Então, assim, é tudo muito novo para vocês empresários. Mas assim, e o contador teve que só se atualizar. Então, por exemplo, se você pega um contador que não tenha conhecimento, que não consegue te ensinar, te orientar, você vai acabar tendo Que seu tem muito contador também parado no tempo, né, Jaque? sim, tem. Tem muito contador E parado no tempo. ó, o Rafa colocou até aí, ó, e se por acaso tiver que fechar um negócio, aí que vai ver a dificuldade. Por isso que o contador é importante. Com É verdade. certeza. É importantíssimo a gente ter todas essas informações. E, gente, vocês são especializados nisso. A gente não precisa ficar aprendendo milimetricamente. É óbvio, é muito importante a gente saber o básico, mas, Sim. cara, é Eu, cada um no seu quadrado. Vai buscar informação, que nem a Jaque falou, com alguém que sabe mais. sim. O que eu costumo dizer é que se você quer empreender, entenda um pouco de contabilidade também. Porque, assim, por mais que seja complexo, que seja difícil, tenta buscar um pouquinho que seja, para você entender o que o contador tem que te entregar de serviço. Pra Porque não ficar pra trás também, né? porque o pessoal, tipo assim, o que o contador faz? É só guia? Não, o contador não faz só guia. Gente, é muitas obrigações que a gente entrega. São muitas informações que a gente passa para o governo o tempo inteiro. Todo mês tem obrigação. Todo mês tem uma série de informações que a gente tem que entregar. E além das informações, a gente tem a função também de orientar vocês no negócio de vocês. Muita gente não sabe disso, mas Exatamente. o contador, ele tem as informações precisas do negócio. Desde que o empresário passe também, tá? Que fique claro. Vamos fazer a nossa parte, né, Brasil? Porque não adianta nada. Não adianta nada. O contador passar tudo que nem você falou. A pessoa procura o contador passa as orientações e você finge demência. É isso aí. Aí não Me adianta, né? ajuda, né? Me ajuda. Não adianta. Acho que o mais importante se você quer abrir um negócio, entenda um pouco de contabilidade, para você até questionar o contador. Até questionar ele. Verdade. Pelo menos você tem que saber que imposto que você tem que pagar. Eu estou abrindo um negócio, quais os impostos que eu tenho que pagar? O que é a obrigação minha da empresa pagar de imposto? Porque as pessoas não sabem nem isso. Não sabem nem por que às vezes está pagando uma guia no mês. Meu Deus, que guia que é essa? Todo mês vem esse negócio. Ao invés de pesquisar, de tentar entender o que é aquela guia, fica só reclamando. É. Entendeu? Ao invés de você pesquisar, não, peraí, o que o contador tem que passar de informações? O que ele pode me ajudar no meu negócio? Porque o contador pode ajudar de muitas formas. Eu, além de ser contadora, eu também sou controller. Sou especializada em controladoria e gestão financeira. Então, assim, Olha. muito detalhe que existe. Por exemplo, o contador pode te orientar. Às vezes ele pega lá, vem, você às vezes não está controlando o seu negócio, tem uma pessoa que trabalha para você e vai lançando as coisas lá e no final do mês o contador pega e chega para você, uai, o que aconteceu com essa despesa aqui que aumentou tanto? Por que você está pagando tanto de despesa? E às vezes você não tem nem consciência. Você Aí, nem percebeu que aumentou. e aí você vai analisar aquela despesa, aí você vê que teve uma despesa às vezes que nem foi você que fez.
entende? Que aí você pega o erro, às vezes, de alguma pessoa que está trabalhando com você. Só que as pessoas não têm essa consciência, não sabem que o contador pode chegar nesse ponto. Elas acham que o contador é o emissor de guia, é o mal necessário. É, não, vamos mudar isso na cabeça aí, mulherada, Então, sim, porque o contador é a peça fundamental para o seu negócio funcionar. Sem ele é impossível, até é impossível abrir uma empresa sem o contador, certo? Uma empresa que não seja microempreendedor, que seja MEI. É impossível, você não consegue abrir um negócio hoje se você não tiver um contador. Então, assim, não é que ele é um mal necessário. Ele tem conhecimento específico, estudou. A gente passa 4 anos na faculdade estudando contabilidade. Então, assim, não é aleatório. Então, a gente tem estudo específico para poder estar orientando vocês. Então, não tenta fazer sozinho, porque às vezes o que é barato, que você economiza de pagar um contador, pode te custar muito caro, mas muito caro mesmo futuramente. e eu estava até pensando nisso, Jacle, porque a gente vê essas questões, né, de empreendedorismo, de empresa que abre, empresa que fecha, e muitas das que fecham, né, porque as empresas aí sobrevivem pouquíssimo tempo, a maioria, são poucas as que prosperam realmente, e é tudo por falta de organização, não é? Por falta de orientação. Planejamento, que é. Eu, inclusive, postei no Tudo meu. não, né? Não vamos generalizar, né? Porque eu tô me atentando mais a isso, porque a gente generaliza muito. Mas a grande maioria é por falta de organização e de orientação. Abre o negócio, na verdade, começa a empreender e começa tudo de forma errada. Ao invés de fazer o básico, eu costumo dizer o seguinte: se você começar um negócio com uma base bem feita, com a consolidação de uma base, você vai conseguir, o seu negócio vai, a tendência dele vai ser crescer, entendeu? E expandir. Agora, se você fizer uma base ruim, o negócio ele não vai, não Esquece. vai desestruturar. Não adianta você fazer uma Pra base tudo na vida, Jacqueline. prédio, vai desmoronar uma hora. Então, assim, o que você tem que fazer? Seguir o passo a passo. Como que eu faço para empreender? Qual que é o básico? Primeiro, entenda o que você quer fazer. Primeiro passo, entenda o que você quer empreender. Entenda do seu negócio. Entenda aonde você quer chegar. Deixa isso definido. Depois, você começa a entender processo. Como que funciona uma estrutura organizacional? Como que funciona uma empresa? O que eu preciso saber para gerenciar isso aqui? Porque eu não posso delegar tudo. Mesmo que eu não tenha conhecimento e eu delegue para uma pessoa que saiba mais do que eu tenho que saber o que eu estou delegando. Eu tenho que saber. É, é importante, né, Jaque? É delegar, não delargar. Não é pra E você jogar no colo do outro e não faço mais nada. Não, você tem que acompanhar. exatamente, acompanhar, exatamente é isso. Eu costumo dizer o seguinte: até para você ter uma empregada em casa hoje, você precisa saber fazer as coisas de casa, pra você poder ensinar para ela como você gosta que faça. Porque senão Exatamente. a empregada vem trabalhar na sua casa e ela faz as coisas do jeito dela. Só que você não quer as coisas do jeito dela, você quer do seu jeito. E para você fazer do seu jeito, você teve que aprender a fazer, certo? Não tem como você delegar, Exatamente. não sabe. Então, assim, eu acho que as pessoas que querem começar um negócio, estão dispostas a abrir mão de tudo que já fizeram, ou que estão trabalhando de empregado, que hoje quer ter um negócio dela, quer empreender mesmo, ter foco, ter disciplina também, porque você tem que ter disciplina para poder você saber que mesmo você tá ali Total. na sua empresa, você pode fazer tudo na hora que você puder, você tem que criar uma rotina para você conseguir dar conta. Nossa, se não, minha filha, tem gente que acha que é fácil, né? Tipo Não, assim, você trabalha em casa. Ou, ai, você é empreendedor, então é tranquilo. Gente, tem que ser muito organizada e muito disciplinada, senão não adianta nada. E é aquele negócio que a Jaque falou lá no começo. A gente se a gente não trabalhar, não tem dinheiro, não tem crescimento, não tem nada. não tem faturamento no final do mês. Não é igual você trabalhar de CLT, todo mês está o salário ali. Se você não correr atrás, quando você é empreendedor, as coisas não vão vir na sua mão. Você precisa correr atrás. Exatamente. Então, assim, faz uma estrutura base mesmo, estuda, pesquisa, entenda como que funciona um negócio, entenda como funciona a parte de estrutura organizacional, que eu costumo dizer que é muito importante, porque é lá que está toda a estrutura do seu negócio, é lá que vai aparecer os fluxos de processo de cada departamento, de cada área que você tem dentro do seu negócio.
E aí, com os fluxos, fica mais fácil de você gerenciar, porque você já tem tudo isso pronto. Então, deixa desenhado quando você começar a empreender. Não deixa para fazer isso depois. Eu vou dizer, eu tô falando isso para vocês porque eu vivo isso na minha rotina. Porque além de trabalhar com contabilidade, eu também faço implantação de sistema. E uma das maiores dificuldades que eu encontro quando eu chego nas empresas é a questão de processo. As empresas não têm processo. E é coisa simples. Por exemplo, eu vou comprar sei lá, um produto, um papel, certo? Vou comprar um papel para impressão. Eu preciso ter Uhum. um processo de compra. Você entende? Eu preciso ter um processo de compra. Como que eu faço para comprar? Primeiro eu tenho que fazer um orçamento. A pessoa que trabalha com a parte de compra, ela tem que fazer o orçamento. Depois que ela faz o orçamento, ela pega os três mais vantajosos e manda com aprovação para o dono da empresa. Aí o dono da empresa aprova. Aprovou, você vai lá e compra. Entendeu? Aí Não chega... é só vai lá e compra, beijos. Não, não é assim. Tem um processo. Aí chegou a compra, tem que ter o documento fiscal, a nota fiscal, que aí você vai lançar isso dentro de um sistema que você trabalha. E aí, depois que você lança, aí gera o financeiro, para o seu financeiro pagar. Olha para você ver, é tudo sistematizado, é tudo amarrado. Não tem como você fugir disso. Quando você foge, é onde você encontra fraudes, é onde você encontra erros, é onde você vê Muita treta. vendedor, o dinheiro começa a ir a escorrer para lugares que você nem imagina. É onde E você você não faz nem ideia do que está acontecendo no Brasil, porque tu não tem ideia do que tua empresa precisa, do que tua empresa, como que a tua empresa funciona. E imagina se um negócio desse vai dar certo. não. Então, assim, o básico, gente, entenda do seu negócio. Procura, se você está decidido mesmo a empreender, procura estudar sobre isso, procura entender sobre isso, procura saber como que seu negócio funciona para quem já fez ele, entendeu? Vai lá, pesquisa. Tem uma Com pessoa certeza. muito, ou alguém que você conhece, ou senão, se você não conhece ninguém, não tem problema. Entra lá no Google, gente. O Google ajuda a gente. Procura, que sempre tem alguém que já tem sucesso nisso. Você faz. Sempre tem alguém que está fazendo o que você quer fazer. Pesquisa, digita lá e pesquisa. Que aí você vai lá, vai pesquisar, vai ver a empresa, busca no Instagram, vê lá a estrutura, como que a empresa está funcionando, entendeu? E aí você pega os pontos fortes dela e junta com os seus. Olha para você ver que legal. Exatamente. Da empresa que você já viu que dá certo, junta com seus pontos fortes e o negócio tende a ser um sucesso. Mas vai depender só de Com você. certeza. O que você faz Com por você, certeza. pode fazer por você mesmo, certo? Exatamente, não tem como ninguém pegar e caminhar com as nossas pernas, Não né? A mesmo. gente tem que fazer, a gente tem que procurar isso. E quando a gente faz isso, que a Jaque está falando, né? Fazer esse passo a passo aí inicial, ter uns certos cuidados, as dificuldades, né, que eu gosto de chamar de desafios, vão ser muito menores. E quando você pega e você já tem isso estruturado, você consegue passar por elas de uma forma muito mais tranquila. Com certeza. Certo, Jaque? Acho que quando você decide empreender, quando você decide ter o seu negócio, se você fizer essa base, as coisas vão acontecer muito natural, entendeu? Muito natural. Vai chegar mais na frente, o seu negócio vai estar grande, mas vai estar grande de forma tranquila para você. Não vai ser uma coisa que, tipo assim, Bem estruturado, né? tá em desespero, porque tá tudo desordenado. Não. Você começa fazendo uma coisa ordenada, quando chegar lá na frente, você vai ver que o seu negócio vai deslanchar, vai crescer, e aí vai ficar bem mais fácil mesmo, gerenciar e administrar tudo isso. Isso é um excelente empreendedor, que eu acho que é o principal. Arrasou. Arrasou. Jaque, revisa pra gente então quais são os passos iniciais que você acha que todo empreendedor precisa para reduzir esse monte de dificuldade aí. Primeira coisa, decidir. Decidir. Show. Decidir que quer ser empreendedor. Segunda coisa, fazer o que ama. Ama. Fazer o que você ama. Não querer inventar, não querer empreender por dinheiro. Empreenda porque você ama fazer aquilo. Terceiro Total. passo, não deixe. Se você já decidiu e está fazendo o que você ama, busca ajuda de pessoas que já empreendeu nisso que você quer fazer. Busca ajuda. Se você não tem ninguém para te ajudar, pesquisa, estuda. Começa do básico, começa do básico.
Depois que você fizer tudo isso, aí você começa a entender, a estudar sobre empreender mesmo. O que que é ser um empreendedor? E aí você começa a construir a sua base, a sua base. O que que é a sua base? É os processos que vai existir no seu negócio. É onde você quer chegar. É fazer um planejamento estratégico. Fazer um planejamento estratégico do seu negócio. Depois que você fizer esse planejamento, não fica só planejando, gente. Vai para ação. Porque não adianta Exatamente. planejar e não tirar do papel. Mais importante que planejar é ter coragem e não ficar esperando, gente. Depois que você já decidiu, você já vai fazer o que você ama e já planejou, põe gás, gente, e vai para cima. A tendência é ter sucesso. Não tem como dar Com errado certeza. se fizer esse passo a passo. E a outra coisa, procura um profissional qualificado, de confiança, um contador de confiança, para ajudar vocês na parte que é mais burocrática, que não depende de você, que depende desse Com profissional. certeza. E é isso. Arrasou, arrasou. Um espetáculo. Agora, meu filho, tem que anotar isso tudo e tacar pau, porque não tem erro. Ela já deixou aí a dica, super dicas, na verdade, pra gente poder seguir aí e diminuir, né, esses desafios, essas dificuldades que vêm pelo caminho, porque fazendo esse passo a passo fica muito mais fácil. Com Com certeza. certeza. E uma coisa muito importante que você falou, Jaque, procurem profissionais qualificados. Gente, toda profissão, isso eu acho que é sem exceção. Acho que nisso dá para generalizar. Uhum. Toda profissão tem as pessoas boas e as pessoas bostas. Verdade. Faz parte, faz parte. Sempre Então vai a gente tem que selecionar, né? Nisso eu acho que dá para generalizar, né? Não tem como não generalizar. Mas a gente tem que ter esse cuidado. Então, toma cuidado com isso também na hora que você vai escolher o profissional, né? Que nem a Jaque tem o perfil dela, sigam ela, vejam as dicas que ela dá. A gente vê lá que tem embasamento, não é uma pessoa que está falando coisa aleatória, tem vários clientes satisfeitos. Então, isso é muito importante, a gente procurar pessoas qualificadas, né? Que a gente possa confiar. Porque, cara, você vai estar confiando a tua vida. Porque, cara, vai ser o seu empreendimento, sabe? Tipo, my precious, sabe? Você vai estar, tipo, deixando na mão da pessoa, você vai confiar nela. Então, é o seu negócio. Você tem que entregar isso na mão de alguém confiável. Então, pesquisa também antes de você contratar alguém qual que é o histórico dessa pessoa? O que que ela já fez? Ela tem clientes satisfeitos? Hoje tem a internet aí, dá uma stalkeada que a gente fala, né? Vai dar Uhum. uma stalkeada, vai ver o que que ela anda fazendo, se ela realmente é de confiança ou não, porque você vai estar deixando o teu negócio na mão dela. Óbvio, você não vai delargar, né? Porque você já aprendeu que a gente não delarga, a gente delega e a gente continua tomando conta. Mas tem que ser uma pessoa de confiança para que nem a Jaque falou. Olha todo esse passo a passo que ela deu pra gente, ver se essa mulher não é confiável. O Brasil também não ia trazer outra coisa, né? Sou dessa, eu só trago gente espetacular. Mas é muito importante. Então façam isso, peguem essas várias dicas aí que a Jaque deu, sigam o perfil dela. Eu já sigo, já fico stalkeando Jaque, pegando altas dicas. E sigam também para vocês verem, porque empreender é muito legal. É desafiador, sim, mas se você tem essa veia empreendedora, se você quer empreender, procura entender mais sobre o assunto para que você tenha sucesso e não para que lá na frente você desista, né? Então é muito importante a gente ter esse direcionamento aí. Então, Jaque, estamos nos últimos minutinhos aqui da nossa live. Quer deixar mais alguma dica, algum recado aí para a mulherada que está assistindo a gente? Alguma frase assim que te impacte muito? Eu costumo dizer o seguinte: não desista dos seus sonhos, não desista de você. Se você realmente quer algo, lute, lute e não espere acontecer. Corra atrás. Essa é a minha mensagem. Arrasou! Arrasou, arrasou, arrasou. Jaque, muitíssimo obrigada por dedicar um pouquinho do seu tempo aí para conversar com a gente. Foi sensacional. Muito obrigada por essas altas dicas, por todo esse conhecimento compartilhado. Quem não segue a Jaque ainda, segue lá. Aí, ó, o pessoal mandando parabéns, arrasou. Sigam a Jaque para ficar por dentro aí. Beijo, amiga. É. Então aí, ó, quem não segue a Jaque ainda,
Segue ela lá para ficar por dentro de tudo e a gente se vê nas nossas próximas lives. Muito obrigada, Jacle. Beijo e Beijo, até mais. até.